Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição e a última edição deste ano de 2020 do nosso Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP, discutindo um tema da maior importância, um tema que tem que ser falado, discutido, pensado e principalmente trabalhado, que é o tema da diversidade no mercado de arbitragem, na atuação dos meios de resolução de disputas e diversidade em todas as suas vertentes, igualdade de participação e oportunidade de gênero, racial, outras minorias, enfim, é importante que os agentes do mercado, aqueles que trabalham com resolução de disputas, estejam atentos à igualdade de participação e de oportunidades, porque profissionais qualificados nós temos de todas as origens e com todos os perfis. E para conversar sobre esse tema, nós temos, além da minha participação, eu sou João Lessa, eu sou secretário-geral da Câmara, nós temos a Lilian Bertolani, que é a nossa secretária-geral adjunta, e nós temos três grandes convidados e temos uma participação especial internacional. Então, nós temos a doutora Jennifer Alfaro, advogada no Uruguai, professora da Universidade da República. Nós temos o doutor Rodrigo Lucas, é professor, mestre em processo civil pela PUC de São Paulo, advogado aqui também em São Paulo. E a doutora Ana Weber, doutora pela Universidade de São Paulo, advogada no Rio e em São Paulo também, sócia de Eisric Advogados. Então, meus caros, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação tê-los hoje para discutir esse tema. E agora vamos começar com a Lilian, que vai ser a mediadora dos nossos trabalhos. Lilian, por favor. Obrigada, João. Obrigada a todos que nos acompanham. Esse tema realmente é um tema que está em voga e que é muito importante. A Câmara CIESP-FIESP tem feito um esforço, né, para melhorar esses índices, assim como todo o mercado tem feito. Eu vou aproveitar a oportunidade para compartilhar um pouquinho do que a gente apurou nesse ano. Eu vou compartilhar minha tela. Segundo. Vocês estão vendo a minha tela? Então, a gente fez esse levantamento aqui, a gente tem uma consolidação dos números que a gente apurou de 2018 até agora, 2020, na verdade, até uma semana atrás. Então, aqui a gente tem uma consolidação dos números, a gente teve, então, durante esses 3 anos, o volume que a gente consegue, ver aqui dos árbitros, então a gente teve 28 homens como árbitros únicos e 15 mulheres nos anos de 2018 a 2020. Como presidentes de tribunal, a gente teve um número de 25 homens e 22 mulheres, então é um número que ele é bem mais paritário. E a gente percebe que na formação dos tribunais, principalmente quando os árbitros são homens, 2 homens, existe uma preocupação de que a presidente seja uma mulher. E um dado interessante é que neste ano, durante as indicações, a gente já percebe que a maior parte dos presidentes dos tribunais são mulheres. É um dado que a gente ainda vai finalizar, mas que a gente já percebe essa curva. Mas quando a gente fala de coárbitros, então a gente realmente tem uma diferença bem maior. Então a gente tem aqui o número de homens totalizando 88 para... Desculpa, não, aqui não chega a 80, acho que são 78 para 20 mulheres. E aqui, então, num total geral, a gente tem a diferença de quase 50% no número de indicações entre um e outro. Então, o total aqui são de 88 homens e aqui de 51 mulheres. Aqui a gente já traz os nossos números sobre a nossa lista de árbitros, sobre a nossa composição do quadro. Então, hoje o nosso número é de
os árbitros nacionais, né? A gente tem 88 homens e 33 mulheres, então a proporção é mais ou menos de 70 a 30, como a gente está vendo aqui no gráfico. E no Conselho Superior a gente tem uma melhora, né, de 33% de mulheres e 67% de homens. Hoje no Conselho nós temos 6 mulheres e 10 homens, mais o presidente e vice-presidente, que são homens também. Mas na presidência temos o ministro Sidney e na vice-presidente a ministra Ellen Grace. Aqui a gente vê o esforço que tem sido feito, né, para que a gente melhore os índices de mulheres, de participação feminina nos nossos quadros. Então, a gente vê que em 2015 a gente tinha apenas 17 mulheres e que agora, em 2020, temos 33. Então, por mais que a gente ainda tenha uma disparidade muito grande quando a gente vê o número de homens, a gente vê que é um esforço que tem sido realizado e que todos os anos, quando esse tema vai para o nosso conselho, ele tem sido muito encarecido pelo ingresso de mulheres. É essa pequena apresentação que eu gostaria de começar, para que a gente traga o tema à voga, né? Aqui eu trouxe a participação de gênero, mas hoje a gente não vai ficar descrita a participação feminina apenas, né? A gente também vai falar da participação, né, racial e também da regional. Então, para começar, agora que eu já falei muito, eu vou passar então a palavra para os nossos convidados, vou fazer apenas uma pequena provocação, então eu vou começar com a Ana. Ana, hoje, quais são as principais barreiras que você vê para a promoção da inclusão no mercado de arbitragem? William, boa tarde, João, obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar encerrando o ano, né, com essa participação. Agradeço também ao Rodrigo e à Jennifer pela oportunidade de debatermos hoje e agradeço àqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Foi um ano difícil, mas conseguimos chegar até aqui. Bom, Lilian, obrigada pela pergunta. Acho que o tema a gente ainda vê, né, barreiras e ainda muito o que se fazer. No início desse ano, na verdade, logo após que se iniciou a pandemia e os lockdowns e os fechamentos, a gente começou a perceber elaborações de webinars predominantemente masculinos. Isso quer dizer que eram webinars, por exemplo, muito específicos, que realmente só teria uma pessoa, por exemplo, João, né, desenvolveu uma tese de doutorado naquele assunto específico. Não, a gente estava vendo temas muito comuns, temas que são amplamente debatidos com uma presença predominantemente masculina, predominantemente do eixo Rio-São Paulo, isso eu estou tratando aqui de Brasil, e predominantemente branco. Então, neste ano, nesse movimento, só de momento de pandemia, a gente já vê uma modificação, uma conscientização em, primeiro, painéis de debate mais diversos. O que eu enxergo hoje como grandes empecilhos, né? Há cerca de 5, 10 anos, a gente tinha um empecilho que era um posicionamento de muitas mulheres que tinham alcançado postos de destaques, que diziam, olha, eu não preciso discutir diversidade, eu cheguei aqui pelos próprios méritos. Esse cenário parece ter sido um pouco superado, tá? Mesmo algumas mulheres que viam dessa maneira, a partir do momento que se passou a discutir, elas falaram, não, peraí, eu fui uma exceção. Embora, por exemplo, eu nunca tenha sido objeto de um comportamento discriminatório, há outras mulheres que foram, há outras pessoas que passam ainda por situações mais complicadas ainda. Então, esse cenário pode ainda existir? Pode, mas ainda um pouco menos. Mas o que me parece ser muito importante é trazer, na questão do gênero, os homens para a discussão. E o dado que você trouxe, Lilian, sobre os coárbitros indicarem mulheres, isso é interessante. Por quê? Pode revelar que talvez os homens não queiram discutir, mas eles estão adotando medidas na prática para fazer isso.
porque a gente tem organizado eventos, participado de eventos, e normalmente quando se fala de diversidade, predominantemente é de mulheres. Então, no âmbito da arbitragem, talvez a gente esteja caminhando um pouco para essa conscientização, simplesmente porque eles veem divulgações, passam a verificar necessidades de atender determinados padrões de conduta com relação a clientes. Eu acho que isso pode ser, mas ainda me parece importante trazer os homens para a discussão para que, primeiro, a gente possa entender, digamos, o processo de indicação para painéis arbitrais daqueles que normalmente estão nos tribunais arbitrais, como é que poderia ser incluídas sugestões para pensar listas de árbitros mais diferenciadas. E o último ponto que eu acho que a gente tem aqui é a própria especialidade desse mercado da arbitragem. Quando a gente, em algumas situações, a gente atua como advogado, e você vai pensar no árbitro, por mais que você tente pensar e buscar listas diversas, em questões muito específicas, muitas vezes você tem uma certa dificuldade. Então, acho que existe uma barreira natural, tá? Do próprio mercado de arbitragem, de solução de litígios, inclusive essa é uma crítica que se faz ao judiciário, ao generalismo dos juízes, mas essa barreira, eu acho que a gente tem hoje algumas ferramentas para tentar ir quebrando. E a outra que eu acho que é especialmente relevante é trazer para o debate mais diversidade, ou seja, permitir que pessoas com outros pontos de vista também possam discutir. Obrigada, Aline. Perfeito, Ana. Doutora Jennifer, queria saber a sua visão sobre essas barreiras, por favor. Obrigada. Primeiro que nada, agradecer a João, agradecer a Fiesp, que é uma amiga do Uruguai, é realmente um centro que sempre apoia o nosso país e o desenvolvimento da arbitragem no Uruguai. Assim que sempre, todos vocês convidados quando a pandemia permitir, a visitar o nosso país e debater do tema da arbitragem. Eu concordo com o que ha dito Ana Carolina. Realmente acredito que a primeira conclusão é que todos ainda pensamos que o debate da diversidade em arbitragem é papo das mulheres. É ainda coisa de mulheres. Logo após eu vou falar do report da ICCA, que tem saído faz pouco. Se vocês olham a lista das representantes das organizações de primeiro nível, ICC, IBA, Hong Kong Center, Viena Center, representantes das instituições de arbitragem do primeiro nível, são todas mulheres. E isso acontece nos diferentes eventos que nós assistimos, nos diferentes debates, são as mulheres as que defendem a questão da diversidade em matéria de gênero. Se compreende, somos nós as que devemos pegar a bandeira, mas eu acredito que o valor da diversidade em arbitragem tem que ser compreendido também por o mercado, pelos homens, porque estamos falando de não deixar fora o valor que a diversidade traz, todo o valor que os profissionais, neste caso mulheres, mas não só a discriminação, como João falou, ele falou da diversidade não somente de gênero, de raça, a diversidade geográfica, dos lugares de origem dos árbitros nomeados no arbitragem internacional. É muito importante. Mas eu queria mencionar também uma barreira que está antes, que está fora do mercado da arbitragem. Nós sabemos que para ser nomeado árbitro, o profissional tem que ter determinada trajetória. E a trajetória pode ser acadêmica,
na academia é mais provável ascender no prestígio para a mulher profissional, há barreiras, mas é mais provável. Mas na carreira das firmas de advogados, é um fator importante que o profissional, a mulher neste caso, seja sócia da firma de advogados. Isso é um critério mundial, tanto para ser árbitro, coárbitro e mais ainda para ser o presidente, o chair do tribunal arbitral. E isso é muito difícil. É uma estadística mundial, vocês conhecem o Brasil, eu não posso falar do Brasil, mas no mundo inteiro. E mais nessas firmas de advogado com estrutura complexa, é difícil que a mulher chegue a ser sócia. É um fator fundamental, não vou dizer fundamental, mas muito importante, para dar o passo para ser árbitro. Então, é uma barreira prévia ao mercado de arbitragem que temos que sincerar para falar de diversidade de gênero. Perfeito, doutora Jennifer. Rodrigo, poderia trazer sua visão para a gente, por favor? Primeiro, eu queria agradecer ao João e à Lilian pelo convite. Quero dizer que estou muito honrado de participar desse evento, de um tema tão importante, tão complexo ao mesmo tempo, e dizer que é uma honra estar aqui debatendo ao lado da doutora Ana, da doutora Jennifer, enfim, é uma honra estar aqui. Com relação à questão da barreira, eu acho que a arbitragem, o mercado da arbitragem, ela reflete na questão racial uma barreira social, né? Ninguém tem dúvida que a arbitragem é onde hoje no Brasil estão os grandes casos, os casos mais complexos, onde estão os melhores advogados, as melhores advogadas, e os grandes escritórios, que têm uma grande responsabilidade nessa questão da diversidade, quando eles vão procurar estudantes e profissionais para atuarem em arbitragem, é natural que eles procurem um perfil para atuar. E esse perfil, ele naturalmente, ele volta os olhos para algumas faculdades de direito. E ao fazer isso, naturalmente, e aqui não estou dizendo que é nenhum ato doloso, eu acho que não tem dolo aí, mas naturalmente, ao optar por, eu não gosto muito desse adjetivo, mas ainda hoje alguns usam, faculdades de primeira linha, você naturalmente está excluindo do mercado de arbitragem inúmeros profissionais, estudantes negros e negras, impossibilitando até o acesso. Então, um primeiro ponto que eu queria destacar é que, ao olhar para apenas uma parcela da sociedade que é predominantemente branca, você está excluindo quase a totalidade dos negros para participarem da arbitragem. Então, eu fiz o mestrado na PUC São Paulo, fiz a especialização em processo na PUC Rio, e na minha sala, nas 2 ocasiões, eu era um dos únicos negros dessas universidades, né? Então, por que não os grandes escritórios, e tenho notícia que alguns escritórios já estão fazendo isso, olhar para faculdades que não sejam as faculdades ditas de primeira linha, porque há talento em diversas outras faculdades, não só nas faculdades mais conhecidas. E ao lado disso, tem uma outra vertente que eu acho muito relevante, que também acho uma barreira, a partir do momento que um escritório grande, que é quem atua, né, geralmente com arbitragem, escritório conhecido, ele tem nos seus quadros advogados e advogadas negras, esses advogados e essas advogadas não podem ficar limitados à discussão racial. A discussão racial de diversidade é relevantíssima e é muito legal falar sobre isso, essa é uma vertente muito importante. Mas esse tema ele não pode ficar limitado à discussão racial. É preciso que os negros e as negras tenham protagonismo. E desde a base, do advogado júnior, pleno, sênior, só assim, tendo protagonismo na sua atividade fim, falando sobre ela, falando sobre M&A, societário, processo civil, enfim. O profissional negro ele tem que falar sobre a sua atividade fim. Então, pensando na questão de barreira racial, né, aqui falando de racial aqui, eu acho que o primeiro ponto nós temos que olhar fora da casinha, temos que olhar para outros ambientes, para outros perfis e buscar a diversidade.
Porque se eu busco um único perfil, eu estou eliminando a diversidade. Então, me parece que há uma dificuldade social que, evidentemente, se reflete muito na arbitragem. Por quê? A arbitragem procura, a arbitragem ela tem como característica um perfil que automaticamente ele vai excluir uma parcela muito considerável da sociedade. E, ao lado disso, quando você tem nos seus quadros advogados negros, advogadas negras, é preciso que essas pessoas tenham protagonismo. Elas não podem ser vistas como uma figura que só vai falar em datas comemorativas ou quando acontece alguma coisa de errado na sociedade, com protesto, enfim. Então, eu acho que esses dois pontos eles são muito relevantes. Me parece que a gente está caminhando para entender isso, que sem diversidade nada funciona bem. Nada funciona bem. É importante a visão de um carioca, a visão de um paulistano, a visão de... Enfim, nós temos que ter pluralidade de opiniões e a diversidade é essencial para isso. Sem diversidade, enfim, a sociedade não avança. Então, eu queria destacar esses dois pontos que eu acho essenciais, enfim, para contribuir com a fala da Ana e da doutora Jane. Obrigada, Rodrigo. A evolução realmente depende da pluralidade. De fato, é isso mesmo. E, doutora Jennifer, pensando então na evolução do mercado, já é possível sentir, acho que uma melhora nessa equidade de gênero. Você sente uma maior preocupação das instituições, dos membros dos tribunais, das instituições da inclusão? Acredito que nesse panorama é muito diverso o enfoque. Em parte você mostrou com os números da CIESP-FIESP como é difícil avançar na nomeação de mulheres pelas partes e pelos coárbitros. Eu queria compartilhar com vocês uns números, acredito que pode ser... Por favor. Perfeito. Eu queria compartilhar, por um lado, os números da ICC, da International Chamber of Commerce, mas focalizando no report da ICCA. Eu preferi mostrar a vocês a composição do comitê que fiz o research e que fiz o report, para que vocês vejam a diversidade também, não de gênero, mas sim de origem, de instituições muito rico que participou, não somente instituições arbitrais, mas academia, algumas universidades, estudos, firmas de advogados muito relevantes no mundo da arbitragem, mesmo assim das pesquisas, por exemplo, White and Case é conhecida não somente por seu papel na arbitragem, mas pelas pesquisas que fazem. A Era Pledge, todo que é o trabalho do pledge, do compromisso das instituições, dos diferentes protagonistas, e Arbitral Women. Mas, para ir diretamente aos números, a pergunta que você fez, muito oportuna, olhem aqui os números da ICC. Diretamente, se vamos ao 2019, o ano passado, vamos ver que das nomeações dos árbitros, 43% foi feito por la Corte da ICC e que quase o mesmo número foi nomeado pelas partes, mas significativamente menor a nomeação por os coárbitros. Mas estas cifras, que podem parecer bastante aceitáveis, vejam o que mostra o perfil do report da ICC. Por um lado, mostra que a proporção de nomeações, de designações de mulheres entre 2015 e 2019 tem dobrado. Isto é uma cifra promédio, uma indicação promédio das diferentes instituições. Pero é bom para fazer o benchmarking, para saber com quem podemos nos comparar ou a quem podemos seguir as melhores práticas no mercado. Este dado, na Hong Kong Arbitration Center em particular,
a cifra tem triplicado, a participação das mulheres no tribunal tem triplicado. A via principal, sem dúvida nenhuma, de nomeação, de designações das árbitros mulheres é feita pela instituição arbitral. Isso não há dúvida nenhuma em todo o mundo. Não é somente na região sul-americana, é uma estadística. Mas vamos ver o que acontece na Hong Kong e na Stockholm Chamber of Commerce. Vejam que não é questão da localização no mundo, sino das diferentes políticas que han adotado em cada caso. No caso da Hong Kong International Arbitration Center, mostra uma proporção muito importante e crescente das designações pelas partes. É algo muito difícil de lograr, mas eles têm logrado. No caso da Stockholm Chamber of Commerce, uma alta proporção de designação pelos coárbitros. Vejam aqui, eu acredito que os colores mostram muito mais fácil o panorama. Vejam, no caso da cima, um chart de 2016, abaixo o ano passado, e vocês vejam que o color azul são as nomeações pelas partes, o verde é por as instituições arbitrais, e o amarelo é por los coárbitros. E vejam como ha mudado, mas se mantém a proporção mais significativa da designação ou nomeação pelas instituições arbitrais. Eu encontrei muito interessante compartilhar com vocês o resultado da pesquisa da 2018 da Queen Mary University, que mostra, eu acredito que mostra a psicologia do mundo da arbitragem, porque diz que os demandados consideram que são as instituições arbitrais las que están en mejores condiciones de asegurar de garantir una diversidad en los tribunales arbitrales. Esto es mesmo que dizer, deixa para eles, deixa para a instituição fazer o trabalho. Un poco, acredito que mostra a psicologia. Para ir cerrando, en arbitraje de inversión, en arbitraje de investimento, que se dice en portugués, mostra que 25 mulheres árbitros no 2019 concentram o 86% dos casos e que o resto das mulheres que lograram entrar nesse mundo específico da arbitragem têm em promédio um caso cada uma. O sea que há señales. E somente para dar uma cifra final, as instituições han notado um problema que se repite, que é justamente a repetição da designação da mesma mulher. Há que ter cuidado com as estatísticas frias que diz a mulher na arbitragem, no mundo da arbitragem, mas é uma mulher, são 10 mulheres ou são uma diversidade de mulheres. A diversidade não é solamente que entre uma atue em muitos tribunais arbitrais, sino abrir a porta que seja mais larga para entrar a diversidade de mulheres, que não é somente diversidade de gênero na arbitragem. Não podemos esquecer que os problemas da repetição de nomeações na arbitragem tem problemas de conflito de interesses, tem problema de overlapping. Vocês têm no caso Fasson, em Brasil, como antecedente do tema, na Inglaterra temos o caso Halliburton. Em definitiva, é um problema e pode ser a porta de entrada de mais mulheres também. Eu falei muito, desculpa. Imagina, perfeito. Eu vou passar, como a gente falou mais agora da questão de gênero, eu vou passar a primeira palavra para a Ana, então. Ana, por favor. Obrigada, Lilian. Doutora Jennifer, eu acho que tocou em pontos bem importantes e eu vou fazer um breve à parte aqui, uma pequena propaganda. Infelizmente, a gente não tem dados ainda no Brasil, muitos dados compilados, mas estamos em vias de,
Então, o Comitê Brasileiro de Arbitragem está promovendo duas pesquisas, uma com relação a tribunais arbitrais e outra com relação a escritórios de advocacia. Os questionários originalmente foram pensados para tratar de questões de gênero. Então, a gente inclusive sabe de uma crítica que é feita aos dados levantados pelo ICA Report, das pessoas que estavam organizando o relatório, mas a gente está tentando nesse questionário no Brasil, que a gente vai lançar ano que vem, buscar outros indicativos de outros elementos de diversidade. Então, no início do próximo ano, o questionário vai ser enviado para todas as câmaras associadas ao Comitê Brasileiro de Arbitragem, para que a gente tenha números e possa mensurar melhor a presença, seja de gênero, e, na medida do possível, alguns outros dados relativos a outras expressões de diversidade. Um dos pontos nas nossas conversas na elaboração desse questionário foi justamente a repetição de indicações. Acho que quem atua e conhece determinados textos sabe de uma certa crítica no âmbito das arbitragens de investimento, em que algumas poucas, 3, 4 mulheres são aquelas que sempre são indicadas. Só que o que a gente tem verificado é que isso também está acontecendo no Brasil no âmbito da arbitragem comercial interna. Então, a gente incluiu no questionário, que vai ser divulgado, questionamentos específicos. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o João sobre isso e com algumas outras pessoas que atuam ativamente pelas câmaras e pelas indicações. E me parece, assim, que, aí voltando, né, feita a propaganda, né, voltando ao questionamento da Lilian, a gente está caminhando, Lilian, eu não tenho dúvidas, assim. Eu tive a oportunidade, teve um congresso do Sebara, eu conto isso para algumas pessoas, acho que foi em 2013, que foi em Porto de Galinhas. Foi a primeira vez que eu tinha voltado de um evento fora do país, de Arbitral Women, tinha conhecido lá. E eu falei, com a diretoria do Sebara, eu falei, olha, a gente pode fazer drinks by the pool, uma coisa bem informal. Naquele momento, a gente tinha 15 pessoas. Então, foi no congresso de Porto de Galinhas, a gente pegou as cadeiras da piscina, sentou em volta da piscina, e falou, e aí, o que é isso? O que é esse movimento que tem lá fora? Não sei o quê. Nos anos seguintes, a gente fazia os cafés da manhã e o que via era, caramba, não tinha mais cadeira. Então, no ano seguinte, foram 30, até o último, que esse ano nós não tivemos, mas no ano retrasado eram quase 150 pessoas. E nisso, por exemplo, eu acho que é importante mencionar, nesse vencimento das barreiras, a gente tem procurado nos eventos organizados, seja pelo Sebara, alguns que eu organizei com o apoio do Arbitral Women e do próprio Aeraplético, acho que a gente vai tratar um pouquinho dele depois, trazer também para os painéis os homens. Né? Então, esse vencimento, e foi muito nítido, por exemplo, no ano que a gente fez e que a gente teve um painel de encenações, em que nós tínhamos, era uma divisão igualitária, metade de homens, metade de mulheres, e essas encenações eram divertidas, a gente tinha muitos mais homens na plateia. Então, talvez os formatos também sejam para vencer essas barreiras e buscar mais uma composição mais paritária. E aí eu acho que eu até vou fazer um gancho para ouvir um pouco do Rodrigo. Na nossa elaboração da pesquisa, a gente recebeu algumas críticas, né, do questionário, justamente vocês não estão questionando questão racial, vocês não estão questionando sobre presença LGBTI. Então, mas como que a gente faz isso? Há uma certa dificuldade, porque o gênero masculino e feminino acaba sendo mais fácil, né? A pessoa nem precisa declarar. Eu acho que nos preenchimentos dos formulários você não declara. As outras informações, não existe sequer no questionário uma pergunta a respeito delas. Então, será que, por exemplo, o mecanismo de superar essas barreiras em outras esferas de diversidade são questionários? E aí, dialogando com você mesmo, Rodrigo, assim, até
progredindo no futuro para trazer os seus inputs, que eu acho que isso é Claro. muito importante. Acho que você vai ter uma visão diferenciada dos tipos de barreiras e se Sim. está sendo evoluído ou não. Então, assim, eu vou encerrar aqui e quero te ouvir também. Claro, claro. Eu acho que a questão de gênero na arbitragem, socialmente, ela tá a passos largos da questão racial. Porque eu acho que a questão racial, ela está umbilicalmente ligada também à questão social. Então, a questão racial na arbitragem, ela tem um problema de acesso. Se você perguntar nas faculdades, né, sem ser de aspas, primeira linha, para os alunos na graduação, o que é uma arbitragem, eu tenho convicção que a maioria vai ter dificuldade, porque é uma dificuldade de informação. Eles não têm esse acesso. Então, a questão racial na arbitragem, ela se liga muito à questão social. E acho que a primeira barreira que nós temos que vencer é essa barreira social. E como é que a gente faz isso, Rodrigo? Porque você tem ali um perfil para atuar em arbitragem, você tem, né, tem que ter algumas captações, falar bem inglês, é um advogado que está atento com os documentos, é um outro tipo de advocacia, né? A advocacia na arbitragem, ela é diferente da advocacia no Poder Judiciário, né? É outro procedimento, né? Muito menos formal, muito mais tranquilo. Mas o ponto central é que nós temos que vencer essa barreira social. E aí as câmaras de arbitragem e os escritórios de advocacia têm um papel fundamental. Algumas câmaras já têm comitês para discutir diversidade, para atrair talentos. Então, a primeira coisa é atrair talentos. Não dá para dizer hoje, em 2020, que eu não trago profissionais negros para eventos porque não tem. Isso é uma falsa realidade, né? Até recentemente, né, de uma instituição bancária teve essa discussão, mas não tem aqui profissionais com qualidade. Não tem, né? Talvez a procura esteja um pouco equivocada. Então tem. Então a primeira coisa é trazer talentos. No mercado tem diversos, né? Eu conheço inúmeros. Então é trazer essas pessoas para dentro da arbitragem. E o segundo ponto, acho que aí é uma responsabilidade maior dos escritórios, essa parceria, esse contato direto com essa parcela da sociedade que é excluída. Fazer oficinas, fazer cursos de imersão, o que é a arbitragem, quais são as habilidades que eu vou precisar desenvolver. Então, por exemplo, vou falar do meu caso específico. Há muitos anos atrás, quando eu decidi que queria fazer mestrado, queria ser advogado, né, num nicho específico, eu me perguntei quais seriam as habilidades que eu tinha que desenvolver. Né? Falar bem, escrever bem, foram uma delas. E a partir dali, eu voltei à minha carreira profissional para desenvolver essas habilidades, porque também não adianta uma inclusão se não vier acompanhada de uma preparação. Né? Então, eu peço o microfone para cantar e eu vou desafinar em cima do palco, também não dá. Então, ao pedir o microfone para cantar, eu tenho que estar preparado. E a preparação vem com a captação, com a capacitação. Então, assim, encerrando aqui para não tomar muito tempo, eu diria que promover oficinas, cursos, explicar, dar informação, dar acesso, porque eu garanto que há uma infinidade de talentos que estão sendo desperdiçados, que não estão aí no nosso meio, mas que poderiam estar, e não estão lá por uma falta de oportunidade. Né? E esse talento, ele não vem com uma grife da faculdade A ou B. Né? Claro que grandes talentos vêm dessas faculdades, mas não necessariamente esse talento está nessa faculdade, né? Está nessa faculdade. Então, eu acho que olhar para a pluralidade das faculdades, eu acho essencial para a gente discutir a questão racial, que infelizmente ainda está a passos morosos para a gente conseguir aí uma diversidade, mas tenho convicção, tenho esperança que nós vamos conseguir ter mais profissionais negros e negras na arbitragem, mulheres negras. Assim, se é difícil para homens negros, o que dirá para mulheres negras estarem trabalhando com arbitragem? Eu, infelizmente, não conheço nenhuma mulher negra, eu, Rodrigo, e homens negros trabalhando com arbitragem. Assim, digo com peso aqui, né? Com sentimento de tristeza. Então, muito mais para as mulheres negras que historicamente têm muito mais dificuldade. Se os homens negros têm dificuldade, o que dirá as mulheres negras? Perfeito, muito obrigada, Rodrigo. Realmente essas ações afirmativas e de aumentar realmente o espectro do que a gente está olhando e procurando são fundamentais para que a gente possa melhorar todo o ambiente da arbitragem.
Queria aproveitar, então, que a gente falou do Era Pledge na exposição anterior, e falar, então, esse ano a Câmara, ela de fato formalizou a adesão ao Era Pledge, a gente já vinha no movimento de conversa com a própria Ana e promovendo algumas ações, né, de melhoria para a igualdade de gênero. Esse foi um tema que foi trazido pela ministra e por algumas conselheiras aqui da Câmara e foi aprovado, então, pelo nosso conselho por unanimidade, essa adesão. Ana, queria saber de você como esses movimentos globais impactam no mercado da arbitragem. Você já consegue mensurar isso de alguma forma, o resultado dessas iniciativas? Em certa medida, sim, Lilian. Esses dados, até trazidos pela doutora Jennifer, mostram isso. Brevemente, o Era Pledge é um compromisso, não sei se todas as pessoas conhecem, mas foi lançado em 2015 por alguns agentes da arbitragem, e é importante mencionar que eram homens e mulheres, então foi sempre pensado como uma iniciativa conjunta, e não é uma instituição, é um compromisso. Você pode assiná-lo pelo site, a gente depois até disponibiliza para todos, e o Era Pledge, ele, nos últimos 5 anos, a gente viu um número crescente de assinaturas, então, instituições arbitrais, escritórios de advocacia, pessoas físicas e, mais recentemente, governos, alguns órgãos governamentais, ainda muito poucos, e mais empresas. Então, o Era Pledge, o que ele tem feito em termos de números, é ajudado no report do ICA para promoção e realizado algumas pesquisas junto com a advogada inglesa Lucy Greenwood. E os números de assinaturas hoje são mais de 4.000 pessoas, né, entidades assinando. Não existe uma penalidade, por exemplo, se você organizar um evento só de homens, ou se naquele tribunal forem indicados só homens. Mas o que se tem é, uma vez que você assinou, aquilo se torna transparente, está lá no site. E se você adota um comportamento que não é alinhado com aquilo, na questão de diversidade, será que você não vai fazer esse comportamento? Por exemplo, um comportamento contraditório quando você estiver defendendo seu cliente, quando você estiver julgando um caso. Então, no nosso mercado, que é muito baseado, né, na confiança, né, eu acho que o Era Pledge tem essa importância. E eu acho que 2 questões que eu gostaria rapidinho de mencionar é a atuação, a ampliação do Era Pledge, não só na questão de gênero, e, como o Rodrigo falou, a questão das mulheres negras. Eu conheço mulheres negras fora do país, atuando em arbitragem, inclusive sócias de escritório, mas são muito poucas. Eu tive uma vez uma oportunidade, isso já tem algum tempo, uma advogada, Ana Benetti, a gente conversando, me mandou uma mensagem falando: quem é a advogada negra brasileira que trabalha em arbitragem? E a gente tentou pensar e não conseguia identificar. Então, é difícil ainda. E aí o Pledge, identificando isso também por todo o movimento social, tem buscado agora essa promoção, e mais de mulheres negras também. E a atuação do Pledge agora está sendo voltada para as empresas, para o cliente final. Então, os escritórios, estão adotando, as câmaras realmente são as que mais incentivam, não há dúvidas, mas os clientes. E como é que a gente faz chegar isso aos clientes? Então, há um grupo de empresas maiores que formaram um comitê corporativo para desenvolver algumas práticas, e cerca de 2, 3 semanas foi lançado um checklist que, para quem normalmente está acostumado a discutir diversidade, pode até parecer um pouco simples, mas é aquilo para você chegar, vou lá conversar com o advogado da empresa, mostrar o que é o pledge. Olha aqui, como é que você pode fazer na prática? Né? Não estou querendo dizer que em todo caso você tem que nomear uma mulher ou que tem que ser... Não, de forma alguma. Estou querendo te ajudar a pensar, como o Rodrigo falou, fora da caixinha. Pensar em outros nomes. Então, esse, que também está disponível no site do Pledge, do Era Pledge, é um checklist para advogados internos de empresas. Então,
é um movimento que, sim, veio de fora, ainda é muito internacional, a gente precisa trazer, não só para o Brasil, mas para a América Latina em geral, algumas noções, né, que internacionalmente já estão um pouco mais avançadas, mas que a gente tem tentado fazer isso. Perfeito. Rodrigo, você já falou de algumas ações afirmativas para que a gente mude esse cenário. Eu me lembrei realmente de alguns casos de alguns escritórios que têm recrutado em algumas universidades e feito uma mentoria, né, para a formação desses profissionais. Você poderia comentar com a gente sobre algumas Eu também, ideias? felizmente, eu tenho tido notícias, e fico muito feliz com isso, de atividades de escritórios, de parcerias com as faculdades, trazendo esses estudantes para dentro do escritório, apresentando arbitragem, até dando condições, porque a gente também não pode deixar de falar disso, né? Não basta o querer, tem que ter condições. Imagina num momento de pandemia mundial, em que tudo ficou online, como é que esse aluno, como é que esse estudante tem acesso à informação? Então, eu tenho notícias até de escritórios que doam equipamentos eletrônicos, computadores, notebooks, para que essas pessoas possam estudar e possam continuar ali seu dia a dia. Então, eu tenho tido muita notícia sobre isso e fico muito feliz. Eu acho que a mudança passa pelos escritórios e pelas câmaras de arbitragem discutirem isso e terem atuação específica, substancial para alterar, né? É como dissemos eu e Ana, é pensar fora da caixa, fora da casinha, mudar, olhar para outros ambientes e entender que nesses outros ambientes também tem muito talento e atrair para os escritórios, incluir para o tribunal arbitral, enfim, vai depender do caso. Perfeito. Doutora Jennifer, e como que está essa questão no Uruguai, na América Latina? Como são as iniciativas que a doutora tem visto? As iniciativas, em geral, são as mesmas que nós compartilhamos, mas eu acredito que há um problema prévio que há no Uruguai, é que o mercado de arbitragem doméstico não é maduro, não há um mercado ativo. Nós sabemos que é um passo prévio, conhecer o mundo da arbitragem no âmbito doméstico, no âmbito do país, é um passo prévio a sair fora a arbitragem internacional. Então, a mulher árbitro adiciona uma dificuldade mais, que é formar-se, tem a formação necessária, o expertise necessário afora, no mercado internacional. É um mercado que, como temos mencionado, tem incorporado mulheres, mas a primeira experiência das mulheres uruguaias no arbitragem, que são muito poucas, é no mercado internacional, é estudando com mundo masculino. Não todas têm acesso a esse desafio. Eu acredito que a minha resposta é muito vinculada à resposta do colega. Formação, experiência, tem que ter oportunidade para todos. A diversidade requer oportunidade. É um problema. Nós temos feito muito trabalho nessa área, a partir da promoção da arbitragem, da mediação, dos métodos alternativos em geral, e da formação, que seja acessível a todos. Creio que isso é uma das medidas no caminho de incrementar as oportunidades, oportunidades de formação de qualidade. Perfeito. E por fim, meu último ponto de provocação aqui para vocês é sobre um evento que a gente organizou, né, em parceria com outras câmaras, que foi muito bacana, aconteceu em março, foi uma das últimas oportunidades de aglomeração para muita gente, né, que foi o evento do lançamento no Brasil do Women Weighing Arbitration. Foi muito bacana, a gente tinha mais de 100 pessoas aqui reunidas, mas um dado que foi muito interessante foi que de todos os inscritos, haviam apenas 2 homens.
né? E os outros homens que lá estavam eram palestrantes, eram participantes das mesas, enfim. E eu me lembro bem de um comentário de um dos participantes, foi de que ele falou, olha, eu aprendi muito, eu estou saindo daqui educado, eu não tinha essa visão que vocês estão me apresentando aqui hoje. Então, a minha provocação é como que a gente faz para engajar, né, os homens, as empresas, enfim, para que vejam a importância da diversidade. Eu vou passar a palavra primeiro para a Ana, porque eu sei que a Ana tem um compromisso importante. Ana, por favor. Não tão importante como debater o tema, mas o cliente chama. E essa última semana do ano, todos os termos e sentenças e tudo tem que ser terminado. Parece que tudo vai acabar, né? Mas eu já peço desculpas por ter que sair antes. Mas, Lilian, eu acho que passa um pouco por escutar os homens para saber como que a gente pode atraí-los, fazer eventos também diferentes, como eu tinha comentado, como a gente fez no Sebar, aquela encenação em que a gente colocou homens no próprio painel, um aspecto diferenciado, talvez isso seja visto por eles, por aqueles que ainda acham, esse tema, de novo, lá vem elas ficarem reclamando, pi. Então, assim, se a gente quer alcançar, e aí é uma opinião pessoal minha, óbvio que é muito importante a rede feminina, não tem dúvidas. Mas, ainda, a maioria de quem indica árbitros, a maioria de quem indica para sócio, são homens. Então, acho que bater de frente, muitas vezes, pode não ser a melhor alternativa. Então, o que a gente tem que buscar, talvez numa conversa lateral, O que você acha que seria um bom evento para vocês estarem presentes? Por que você não vai? Então, a gente já teve algumas conversas com uns advogados, membros de empresas que fazem funding, e eles vêm trazendo sugestões. Então, acho que também, na própria diversidade, no exercício, é também escutar para que eles possam contribuir. Eu acho que com relação aos clientes, que você falou das empresas, é mostrar que afeta o bolso. Que você pode ter sentenças arbitrais com mais qualidade, não só pelo fato de ter mulher, por você ter pessoas diversas, com pontos de vista diferentes, que podem agregar. Evidentemente que você, quando você é o advogado, você quer aquele que vá encabeçar a sua tese. Mas você pode ter pessoas diferentes para formar um tribunal, por exemplo, que você sabe que o outro lado vai vir com perfil, para formar um presidente, indicar um presidente que possa gerar mais visões até mais favoráveis a você por serem pessoas diferentes. Então, acho que mostrando que isso afeta o bolso, que pode te trazer resultados mais positivos, que o jurídico vai sair ganhando, é aí que a gente consegue trazer as empresas para discussão. Obrigada. Perfeito, Ana. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Espero poder vê-la em breve, presencialmente, em 2021. Com certeza. Tá bom? Em breve. Em breve. Bom, agora eu vou passar a palavra, então, para a doutora Jennifer. Como que a gente pode fazer esse engajamento, doutora Jennifer? É muito difícil, é um desafio, mas eu vou dizer duas coisas que acredito que todos conhecemos, mas temos que afrontar. A primeira, que o desafio é convencer as mulheres. Não é somente convencer os homens, porque quando há essas oportunidades em que a mulher é coárbitro ou é conselheira de parte e pode escolher uma mulher competente, por supuesto, mas ter o abanico para escolher e incluir mulheres nessa escolha, tem que recordar, não é só um compromisso dos homens, é um compromisso de todos nós. Quizás, em matéria de organização de eventos, que o tema da diversidade seja um dos temas e que paulatinamente, pouquinho a pouquinho, vai crescendo
no tempo de dedicação. Ou seja, é como vender, como a venda de qualquer outro produto. Misturar ele em outros que sejam atrativos para os homens. Para os homens abogados, homens clientes, todo o mercado. Mas acredito que, como Anne dizia, o papo da diversidade cansa se não é profundo e bem feito, não somente os homens, cansa as mulheres também. Tem que ser feito com inteligência. Perfeito, Rodrigo. E eu vi os seus comentários sobre como fazer esse engajamento. Assim, como eu falei há pouco, a questão racial ainda está um pouquinho, está caminhando a passos mais morosos, mas está caminhando. Mas a discussão sobre diversidade, eu acho que a lição que fica é que é um debate de toda a sociedade. Ele não pode ser um debate exclusivo de cada minoria. Como dizem, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, os brancos também têm que participar do debate. E falando aqui especificamente da arbitragem, o protagonismo, como eu falei no comecinho, nós temos que dar oportunidade para os profissionais negros e negras participarem da sua atividade fim. Eles têm que falar sobre a sua atividade fim. Não se pode se esconder por trás da questão da diversidade, discutir só racismo, só inclusão e deixar de lado que aqueles profissionais falem sobre arbitragem. Porque quem é nomeado árbitro e árbitra no Brasil, né, no mundo? São sócios, como a doutora Jennifer falou, sócios dos escritórios. Se esses advogados e advogadas negras não tiverem condições de atuar, de falar sobre arbitragem, nunca serão sócios e sócias. Como no Brasil hoje, uma parcela muito pequena são negros, são advogados negros e negras. Então, eu diria que é possibilitar esse protagonismo, né? Possibilitar que se fale sobre a sua atividade fim. E obrigado pela pergunta, Lilian. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de ouvi-los, de aprender com vocês, e a gente espera que 2021 seja um ano que a gente tenha a oportunidade de colocar realmente em prática diversas ações para que a gente tenha um ambiente mais saudável, mais diverso e de evolução do direito e da humanidade, né? Com isso eu passo a palavra para o João, então, para a gente encerrar. Que coisa boa. Acho que terminamos o ano bem, né? Esse ano diferente. Acho que foi o ano dos webinars, né? Ninguém mais pôde aglomerar. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer vários encontros virtuais. E, e é um pouco aquilo, né? Do limão limonada. O ano deu muitos limões aí para toda a sociedade. A gente tem que continuar trabalhando, olhando, discutindo os temas, e acreditando agora aí numa possibilidade de recuperação de um ano melhor, que se coloca. E, quiçá, também um ano em que a gente, no nosso mercado, no mercado de arbitragem de resolução de disputas, que a gente continua aí trabalhando para ter um ambiente mais equânime, um ambiente mais saudável no sentido de mais inclusivo, de com mais oportunidades. Isso é responsabilidade de todos, né? Nós promovemos aqui esse debate também com a certeza de que é o começo de algo que levará anos ainda para ser construído, não é? Mas a gente tem que discutir, tem que estar muito atento. Então é com isso que nós encerramos a nossa série de webinars do Câmara Talks. Nós comentávamos mais cedo que a Câmara realizou 37 webinars esse ano, entre Câmara Talks, nesse formato aqui que os senhores estão acompanhando, e o Arbitalks, que é uma parceria com a PUC São Paulo e a ABEARB, não é? Então trouxe muita discussão, muita informação, e eu acho que essa é uma forma também daqueles que querem começar a se aproximar do mercado de arbitragem, conhecê-lo, não é? Entender melhor como ele funciona, porque nós trouxemos grandes players, grandes profissionais de todo o Brasil e do exterior, está tudo aí gratuitamente no nosso site. Então, acho que é uma ferramenta que vale a pena ser conhecida pelos temas, pela relevância dos participantes, para aqueles que estão querendo participar desse mercado. É importante também que quando a gente pensa sobre o mercado de arbitragem, ele não é tão grande assim. Não é? No Brasil se fala no número em torno de 1.000 arbitragens, 1.500 arbitragens, incluindo as principais câmaras, as grandes câmaras.
Talvez, então, tenha espaço a cada ano para 3 mil nomeações de árbitro, né? Se pensarmos em tribunais de 3 pessoas, se isso. É importante a gente ter em mente também o recorte que a gente está falando. Quando a gente enfrenta aqui a discussão, a gente tem que lembrar que são números de um mercado pequeno. O importante dessa discussão ser feita aqui é porque é um mercado de formadores de opinião. O mercado de arbitragem é muito sofisticado dentro da atuação no mundo jurídico, dentro dos escritórios de advocacia, e ele tem que sim ter o protagonismo aí para a gente ver o que o Rodrigo comentou com muita razão, a mudança no perfil dos sócios nas grandes bancas, a Jennifer também falou sobre isso, do jovem profissional que encontra oportunidades, sabendo que seja o ramo do direito, seja o tipo de atuação que ele for ter, existe espaço para quem é bom profissional. Independente do background, independente da peculiaridade, a gente tem que valorizar o bom profissional. E é nesse clima, então, que a gente encerra o nosso Câmara Talks, encerra é, as atividades também virtuais nesse ano de 2020, agradecendo demais a atenção e a presença de todos os senhores, agradecer de novo a Jennifer e ao Lucas por estarem aqui conosco. Um forte abraço e uma excelente tarde a todos, boas festas, bom final de ano.